A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e notícias. Irmãos, e hoje nós temos aqui uns conselhos maravilhosos, irmãos, que Deus tem dado para o nosso querido irmão Tomazelli passar para a nossa querida Irmandade. Irmãos, desde doutrina até a depressão, irmãos. Coisas em que o povo, né, no nosso meio, nossos irmãos, né, Irmandade em geral, está passando, né, irmãos, atualmente. Esses conselhos vai ao encontro daquele que precisa de ajuda. E o que não precisa de ajuda, ouça também os conselhos, para quando alguém da sua família ou que você conheça precisar de ajuda, você repasse para ele. Irmãos, olha, é muito gratificante o que Deus dá para esses irmãos, irmãos. Não é, irmãos, esse áudio, eu tenho uma salinha, né, de nossos irmãos no WhatsApp, em que os irmãos passam alguma coisa ali na salinha que chama a salinha Até Aqui Deus Nos Ajudou. Coisas boas Deus manda, irmãos, para nossa querida Irmandade. Vamos ouvir juntos, queridos? Vamos lá. Queridos, Deus seja louvado. Amém. Deus me trouxe um assunto aqui, irmão, para falar com esta querida Irmandade. E nós vamos colocar alguma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração. Nós temos, irmão, compreendido pela palavra de Deus que Deus, ele sempre tem um propósito elevado e excelente para nossas vidas e para a vida da nossa família. Entretanto, irmão, para nós desfrutarmos, irmão, dos benefícios que Deus tem para nós, é necessário nós obedecer aos ensinamentos da palavra, principalmente, irmão, no tocante aos relacionamentos familiar. Nós estamos vendo aí, irmão, que ultimamente o adversário tem entrado no meio das famílias para causar destruição. Por quê, irmãos? Porque se o adversário ele destrói uma família, ele está destruindo a igreja. Porque família, irmão, é instituição de Deus, divina. Deus fez, irmão, a primeira família surgir quando Deus fez Adão, e de Adão Deus tirou Eva, e de Eva e de Adão deu para eles filhos. Então a primeira família foi instituída por Deus. E na palavra de Deus, irmão, existe instruções claras a respeito de todos os assuntos, inclusive sobre a forma como os membros da família devem se relacionar, para que haja paz, irmão, respeito, harmonia nos lares. E uma das coisas fundamental para que haja paz e harmonia nos lares, irmão, é o amor e o temor no Senhor, que são bases fundamentais, aonde os demais valores, irmãos, que a família precisa ter, estarão apoiados permanente nessas duas virtudes, que é o amor e é o temor, que é o princípio da sabedoria. Então, irmão, o lar cristão, simbolizado pelo marido e pela esposa e pelos filhos, deve, irmão, selar entre eles, pela fé, é claro, e manter o compromisso de praticar a palavra de Deus, aplicando, irmão, os ensinamentos que nós ouvimos, aplicando a orientação da palavra que nós ouvimos também, porque o apóstolo Paulo, irmão, escreveu a respeito dos papéis e dos deveres e da responsabilidade em que o marido tem e a esposa também. Está escrito lá que os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Assim como a igreja também está sujeita a Cristo, também as mulheres, irmão, estão em tudo sujeita aos seus maridos.
Mas quando diz sujeito aos seus maridos, irmão, para os irmãos que estão aqui, para mim que sou homem, irmão, não quer dizer que a mulher é tua serva, não. Você tem que olhar para a tua esposa como o vaso mais fraco da tua casa, mas como tua ajudadora, como aquela que o Senhor colocou no teu caminho para te consolar nos momentos, irmãos, de tristeza, de angústia, de aflição. Você não pode aborrecer a serva de Deus. Muitos homens são muito brutos, estúpidos, não têm uma palavra adocicada. A palavra é azeda, é amarga. Tudo que vai falar é na base da estupidez, da valentia, trazendo uma imposição de machismo aonde não cabe, irmão. Porque a mulher, irmão, ela deve ser tratada com carinho, com palavras adocicadas. Porque a serva de Deus, irmão, ela não é tapete de homem e ela não nasceu para ficar debaixo de pé de homem também, não. A serva de Deus, ela nasceu para ser ajudadora do marido. E hoje nós estamos vivendo uma era de feminismo, irmão, aonde as mulheres elas ganharam uma independência através dos estudos e estão trabalhando, estão lutando, irmão, por uma carreira, estão lutando por um trabalho digno, melhor. E tem irmãs que hoje em dia o salário delas chega a ser até maior do que o marido. Mas nem por isso elas também, irmão, elas devem olhar o seu marido como inferior. Elas têm que olhar o servo de Deus com respeito, sabendo que Deus deu ele para você como teu esposo. Você deve zelar dele em todo o ambiente da tua vida, com todo cuidado, com toda a maestria. Mas o servo de Deus tem que fazer muito mais do que ela, irmão. Como? Cuidando, amando, respeitando e tendo entendimento que ela, irmão, por qualquer palavra amarga, ela pode se ofender, se machucar. E depois, irmão, o servo de Deus ainda quer, irmão, fazer com que a serva de Deus se acerte com ele de qualquer maneira. Queridos, que os irmãos possam ser inteligentes, que se você, pela tua natureza, você acha que você pode ser duro, você pode ser bruto, você clame o sangue do conserto eterno e se conserte como marido. E você também, irmã, se conserte como mulher. A mulher não deve suscitar a ira do marido. Tem mulher que o marido chega cansado, estressado do serviço, irmão, sobrecarregado, chega em casa, a mulher quer jogar tudo em cima do marido também. Irmã, faça o teu lar um lar de harmonia. Que quando o teu esposo chegar na tua casa, ele possa encontrar dentro da tua casa descanso para a mente dele, para ele renovar a sua força, suas energias, para retomar sua vida no dia da manhã. Ele sabe das responsabilidades que ele tem junto de você na casa e junto da educação dos filhos, para quem tem filho também. Então ele não vai ser nécio, ele não vai ser louco de deixar a responsabilidade só para você. Só que você também, irmão, não espreme teu marido, não. Seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as duas mãos. Tome cuidado, irmão, no teu relacionamento. Também é orientado, irmão, para que os filhos obedeçam aos seus pais no temor do Senhor Jesus. Porém, irmão, os pais também não devem suscitar a ira dos filhos. Tem pai, irmão, e tem mãe que não tem sabedoria para lidar com o filho. Lida com o filho e com a filha de qualquer maneira. Tudo na imposição, queridos. Nada se faz pela imposição. Você fala, você coloca ele no caminho da obediência através do amor. Eu relatei na sala, até aqui nos ajudou o Senhor, aonde Deus me dá graça de estar junto daquela querida irmandade também, que esses dias o meu filho, que hoje é o único que eu tenho aqui dentro de casa, o Vitor Hugo, me surpreendeu. Nós estávamos comentando sobre o fato de um irmãozinho que está enfraquecido na fé, furou as orelhas, colocou 2 brincos, fez tatuagem no pescoço, e é um menino que foi criado dentro da minha casa. Mas o casamento do pai e da mãe acabou, o pai arrumou outra mulher, a mãe está aí desolada, irmão. E está uma tragédia a família. E o menino, irmão, ele desviou também da fé, ele se enfraqueceu. E aí o meu filho falou: pai, ele está fraco, ele está assim, assim. Falei: nossa, que tristeza, porque era uma casa de oração. Esses meninos sempre viviam orando, clamando, vivia no culto de jovem, vivia no culto oficial.
Ele falou, então, pai, mas a diferença, sabe, tá na onde? Eu falei, não. Ele falou, lá a coisa era exigida no cabresto. Tudo que eles faziam, eles faziam por obrigação. O Senhor e a mãe criou nós diferente. O Senhor sempre ensinou para nós o que é certo, o que é errado, o caminho bom, mas o Senhor nunca pôs cabresto em nós. Irmão, eu achei bonito aquilo que o meu filho falou, porque isso daí, irmão, trouxe para mim um alívio, porque é tão triste, irmão. Muitos querem colocar tanto peso nas crianças, no jovem, no adolescente, aí quando eles ficam maduros, que eles ganham a sua maioridade, eles acham que é senhor da sua vida e eles vão e começam a se desviar da casa do Senhor. Então trata o teu filho, irmão, com mansidão e com amor. Ensina para ele o caminho do Senhor na paciência, porque a obra da paciência gerará uma obra futura na vida do teu filho e da tua filha também. Então, se o pai ou se a mãe provocar a ira ou irritar o filho e a filha, consequentemente, lá no futuro, vocês vão ter prejuízo. Procure criar os vossos filhos segundo a instrução do conselho do Senhor. As leis espirituais, irmão, elas são fundamentais para a convivência nossa material. De boa convivência, irmão, nós precisamos ter primeiramente com a nossa família. Tem gente que é um exemplo para o mundo aí, para os amigos, para as pessoas de fora. Mas dentro de casa, irmão, ele é um leão. Dentro de casa ele é um touro bravo. Para os outros, irmão, parece um carneiro. Mas dentro de casa ele é uma ventania. Isso acontece ou não acontece em algumas famílias? Da pessoa na igreja é uma coisa, em casa é outra. Recentemente, uma irmã reclamando que ia separar do marido, porque eles foram para o culto, chegando ali, ele estava tudo bem na frente dos irmãos, saudando, se abraçando, e não bastou chegar em casa, no meio do caminho, dentro do carro, ele começou a proferir palavras contra os próprios filhos dele, que estava brigando ali, crianças, amaldiçoando as crianças, né? Xingando. E a mãe então foi tomar partido para ele não falar aquilo. Ele então armou um soco para dar na irmã que estava vindo da igreja. Então, irmãos, muitos conselhos servem para esse tipo de pessoa. Tem mais conselho, viu? Deus abençoe, irmão Tomazelli. Vamos para mais conselhos? Queridos, a primeira religião praticada, ela pratica dentro da tua própria casa, que é a primeira caridade. Se você não for bom para os teus, se você não tiver testemunho da tua esposa, dos teus filhos, não adianta ter testemunho dos outros lá fora. Eu conheci muita gente, irmão, esposas que dizia, eu não como da boca do meu esposo, porque dentro da casa minha, Deus que me livre, que homem que é. Irmão, eu louvo a Deus, porque até agora, hoje, eu posso dizer, a minha esposa está aqui. Ela diz assim, eu prefiro comer da tua boca do que da boca de qualquer um. Por quê? Conhece o marido que tem dentro de casa, irmão. Então isso é muito importante. Você tem que ter testemunho, irmão, de dentro da tua casa. Não adianta os outros de fora ficar te aplaudindo e dentro da tua casa você ter reprova. Tá entendendo, irmão? Então procura ser aprovado no meio da tua família. Procura ser respeitado dentro da tua casa. Pratica as obras de justiça dentro do teu espaço, aí dentro da tua família. Irmão, eu sempre falo, não sei se ele está na sala, mas se ele não tiver, não tem problema, ele é meu amigo. O irmão Edicinho de Itajubá, ele é um caríssimo servo de Deus. Irmão, este homem, irmão, ele é um homem que ele não tem riqueza, materialmente falando, mas ele tem uma riqueza espiritual e também de caráter, que é uma riqueza, irmão, de uma índole fundamental. O irmão Edicinho, ele serve a Deus todos os dias, congrega todos os dias, atende culto lá em Itajubá. Irmão, eu tive lá com o irmão Edicinho. Irmão, mais 3 por 4. O irmão Edicinho, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, quando ele sai da igreja, ele passa numa praça que tem um parquinho lá, ele deixa os meninos dele divertir. De vez em quando, irmão, também umas 2 vezes por mês, ele leva os meninos lá para tomar um banho num riozinho rasinho que tem lá perto do Rio Manso, que é uma cachoeira. Irmão, isso daí é saúde. Isso aí é saúde para a família.
Tá entendendo, irmão? É saúde para a família. Agora tem irmão aí, tem tempo para todo mundo. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho. Se a esposa for falar alguma coisa, já manda ficar quieta. Se o filho vem chegar perto dele, ele manda também se afastar. Não tem tempo para a tua família, tem tempo para todo mundo. Os irmãos já devem ter escutado este caso, mas cabe aqui no conselho que Deus está me dando aqui, está me guiando. Irmão, um filho sempre pedia atenção do pai. O pai falava: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não posso falar, não posso perder tempo de ficar conversando com você, meu filho. Um dia o filho chegou para ele e falou: pai, quanto que o senhor ganha por hora lá no teu trabalho? Ele falou: por que essa curiosidade que você tem aí, de saber quanto que eu ganho por hora no meu serviço? Ele falou: não, pai, porque se o senhor falar que o senhor ganha, por exemplo, vamos dizer aí, irmãos, um relato, R$ 30 por hora, eu vou ajuntar esses R$ 30, porque eu quero comprar 1 hora do teu tempo para o senhor dar atenção para mim. Tá vendo, irmão? Criança absorve tudo. Então toma cuidado a maneira que você está conduzindo a tua casa. Cuidado com a maneira que você está conduzindo os teus filhos. O reino de Deus, irmão, a primeira coisa que ele quer se instalar é dentro do ambiente familiar. É o lar teu que tem que ser um pedacinho do céu. Não adianta você falar em língua, não adianta você pular para cima, não adianta bater palma, não adianta evangelizar, não adianta atender culto, não adianta ser pregador, ser profeta, ser orador, expulsar demônio, se dentro da tua casa não tiver o pedacinho do céu, irmão. Você tem que trazer o céu para dentro da tua casa, dentro da tua família. E para isso, cada um dentro da sua casa precisa fazer a sua parte. Quando surgir crise, quando surgir dificuldade, que todos nós passamos, irmão, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar para Deus, buscar a Deus em família, orar junto, cantar junto, ler a palavra junto. Irmãos, eu sou das antigas, né? Irmão Hermelindo Ferdesoni, saudoso Hermelindo Ferdesoni de Cabriúva, ele sempre dizia, irmão, para nós, quando nós estávamos juntos: tua esposa está gestante e você quer dar uma de pregador, você quer dar uma de profeta e você fica viajando para lá e para cá. No período que a tua esposa estiver gestante, você tem que ser o pregador dela, você tem que ser o profeta dela, você tem que dar atenção para ela. Porque nós conhecia muita gente, irmão, a esposa estava lá quase para ganhar nenê e ele estava fazendo missão. Ah, Deus me mandou aqui. Será que Deus mandou mesmo, irmão? Deus não manda, não. Deus não manda porque a coisa está errada dentro de casa. A esposa passa mal, não tem ninguém para acudir porque o engraçadinho está falando que Deus mandou ele lá fazer uma missão. Queridos, então nós aprendemos muito neste caminho. A primeira caridade começa em casa. Se você não tem amor e caridade na sua casa, não adianta mostrar carinha de anjo, não adianta querer mostrar que tem amor e caridade, se os próprios da tua casa te rejeita, se os próprios da tua casa te reprovam pelas tuas atitudes e pelas tuas obras. Então busque a Deus, irmão, em oração, busque direção pela palavra, pede para Deus sabedoria, para você resolver os conflitos e os problemas dentro da tua casa no diálogo entre o casal, entre pais e filho. Deve ser constante o diálogo, irmão, né? Deve ser constante. Tem pessoa que não pode começar um diálogo que começa a virar uma terceira guerra mundial. É bomba para todo lado, é dinamite, é canhão que aparece, começa a desenterrar passado, começa a desenterrar, irmão, coisa que está morta, enterrada, e jogar na cara do outro. Ah, você não lembra o que você fez para mim? O outro também já tem umas mágoas lá, joga para cima, e o diabo impera no meio dos dois. Queridos, a boa comunicação, ela é sem ruído, ela é sem barulho. E ela também não tem interferência, que é fundamental para a saúde do relacionamento do esposo, da esposa, do filho, da filha, para solucionar os problemas. A pessoa vem com problema, irmão, para tratar, você cria outro problema, porque você não tem paciência para ouvir. Você tem que aprender a ouvir a tua família, porque se você aprender a ouvir a tua família, você com certeza vai ser um homem ou uma mulher sábia
para trazer orientação ao problema. Não, a pessoa traz um problema, você cria outro problema, porque você não escuta, você debate, você também fala que a pessoa que está errada, você nem entendeu o teor da situação e você debate contra. Queridos, está escrito que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Então você tem que aprender a ouvir a tua família. E assim, irmão, você vai vencendo os desafios da tua casa, da tua vida, dando atenção, dando cuidado devido à tua casa, né? Pondo a tua casa sempre em ordem, em decência, né? Ter decência, família é fundamental. Irmão, eu me preocupo muito quando eu vejo casas de crente que as irmãs, quando vai comprar roupa para suas filhas, já coloca nelas shortinhos, coloca nelas mini saias, coloca nelas roupinhas indecorosas, coloca nelas aquelas partes que só cobre ali a parte de cima que chamava antigamente, salvo me engano, bustier, não sei como é que chamava aquilo lá. Irmão, tem que tomar cuidado. Tome cuidado com as roupas que você está colocando nas tuas crianças. Porque aquilo que você acostumar a tua criança, ele vai levar para a vida inteira. Aí você vai falar, mas não pode usar calça comprida. Vai falar, mas você me criou com calça comprida? Ah, mas não pode usar shortinho, mas você me criou com shortinho. Minha esposa está aqui, irmão. A mãe dela nunca deixou elas vestir uma calça comprida e um short, desde pequenininha. Minha esposa, se falar em calça comprida para ela, é a mesma coisa de falar do diabo. Ela tá fora, tá entendendo, irmão? E não é porque ela é mais santa do que alguém, não. É porque a formação dela foi essa, irmão. Agora, tem alguém que fala, mas eu preciso usar uma calça comprida porque o meu trabalho exige. Exige? Você não precisa pegar a calça comprida, vestir lá na tua casa e sair desfilando no meio da rua, não. Vai lá no banheiro da empresa e veste a calça lá na empresa. É lá que você precisa. Não é na rua, não. Agora, irmão, virou moda. Parece que tá liberado o trem aí, né? Veste uma calça comprida e sai andando aí pelas avenidas, pelas ruas. Tem irmãs aí usando leg, tem irmãs usando até coisa pior aí que eu não vou entrar em detalhes de assunto. E Deus está anunciando aqui hoje, tocando a trombeta. Cuidado com o teu exemplo. Os teus filhos e as tuas filhas vão crescer e eles vão seguir o teu exemplo. Depois que entortou, irmão, não tem jeito de endireitar. O pai numa casa, a mãe numa casa, tem que ser o alicerce, o exemplo para os filhos. Amanhã mais tarde, quando os filhos estiverem fazendo coisas erradas, eles vão saber, eu estou errando, mas o meu pai e minha mãe sempre serviu a Deus e sempre me colocou no caminho santo. Não sejamos nós, pais, irmãos, responsáveis quando nossos filhos estiverem aí fora, irmãos, no erro, que nós temos toda a autoridade de pai e também divino para chegar até eles e dar um conselho. Irmãos, conselhos maravilhosos que Deus tem dado na boca do seu servo. Vamos ouvir mais, irmãos. Tá bom demais ouvir. Só Deus que pode endireitar. Deus está aqui, irmão, aconselhando, e os irmãos prestam bem atenção nesses conselhos. Esses conselhos provêm do Espírito Santo. São advertências que Deus está mandando entre nós nesta noite para advertir o povo de Deus para escapar da ira futura, que é o fogo do inferno, irmão. As coisas começam como se não tivesse importância. O espírito da não importância está pegando o povo aí. Ah, isso não tem importância. Isso aqui Deus não vai pedir conta. Cuidado, está escrito aqui em 8 aos Romanos, irmão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida, mas a lei da carne é morte. Você está entendendo? Toma cuidado com a maneira que você está se conduzindo. Não me condena o meu coração. Deus é maior do que o teu coração. Teu coração está escrito no livro de Provérbios que o coração do homem é enganoso. E do procedimento do coração sai saída para a vida ou para a morte. Cuidado, você pode estar sendo enganado pelo teu próprio coração. Podemos, irmão,
viver em harmonia se nós buscarmos esta comunhão. Sabemos que nós temos que lutar constantemente contra a nossa própria carne, porque o mal nosso está na nossa própria carne. Tem alguém aí, irmão, que fica lutando contra um, contra o outro, mas o maior mal que você tem que lutar é contra você mesmo, com a tua própria carne, que quer aborrecer o espírito totalmente. Então procura viver, irmão, em harmonia, procura viver em amor, procura viver em perdão entre a família, procura ter paciência, porque a Bíblia nos ensina, irmão, a viver em harmonia. Tá bem explícito na palavra do Senhor. Então, irmão, nós não sabemos o dia da manhã. Então nós devemos ser sempre breves para perdoar, reconciliar com a nossa família. Se o esposo, irmão, falou alguma coisa, desagradou a esposa, não durma irado. Irmã, não durma irada. Reconcilia com o teu esposo. Não durma, porque pode acontecer de você dormir e você não acordar. E se você dormiu irado com o teu esposo, com o teu filho e com a tua filha, sem falar, a tua salvação vai ser impedida. Você vai chegar lá diante de Deus no céu, você vai querer entrar para dentro, mas a tua salvação estará impedida. Sabe por que vai estar impedida, irmão? Porque você deixou alguém magoado para trás. Você deixou alguém ofendido para trás. Você fechou a porta da salvação quando você não liberou perdão. Tá entendendo aqui, irmão, o conselho? Então presta bem atenção. Esteja, irmão, munido dessas armas espiritual. Perdoar, irmão, ela não é uma palavra fácil, mas ela é possível. Procura ser menos nervoso, menos irritado, irmão, porque o nervosismo só deixa o teu corpo doente. Procura viver uma vida mais tranquila, com a mente, com o coração. Trabalhe para isso, irmão. Tem gente que fala, não, eu sou genioso mesmo, eu não dou conta de mudar de vida. Claro que dá conta, irmão. Claro que dá conta. Os homens aí na terra não faz um boi, um cavalo bravo ficar doméstico. Um cachorro não fica doméstico. São todos seres irracionais. Como que nós, sendo racional, não consegue ser domesticado, irmão? Nós temos que aprender o caminho da retidão, queridos. Eu não sei se a Irmandade está seguindo, irmão, esta orientação que Deus está dando pelo Espírito Santo. Mas Deus está querendo dar para nós uma vida mais saudável. Viu, irmã? Viu, irmão? Uma vida mais saudável. Perdoar fortalece o teu espírito, o processo de recuperação de traumas passadas. Tá certo? Perdoar melhora a tua saúde física, a tua saúde mental. Perdoar, irmão, ele faz você chegar melhor diante de Deus. Reflita nisso. Esteja disposto a perdoar a tua própria família, a tua própria parentela. E olha, irmão, observe uma coisa. Quando um casal, irmão, ele não vai bem, e eles não se acertam logo, o diabo reina na vida dos dois, e daqui um pouco você começa a escutar, um já está dormindo separado do outro, daqui um pouco, um dia da manhã, o outro está buscando o desquite, o divórcio, e o casamento foi-se para o ralo. Quem casou, irmão, por Cristo Jesus é para morrer casado. Somente a morte te dá o direito de separar dele ou dela, ou se ele ou ela for infiel no casamento. Aí você pode buscar carta de divórcio. Então o cristão, irmão, precisa buscar esta vida moderada com Deus, porque o reino de Deus é amor, começa na nossa própria casa. Nós temos que ir construindo, irmão, dia a dia, esse relacionamento dentro da nossa família, com gestos de acolhimento, de carinho, de proteção, de afeto mútuo. Não adianta um ser amoroso e o outro ser um casca grossa. Não adianta um também querer se achegar e o outro repudiar. Aí não dá, irmão, porque aí falta compreensão. Então, irmão, traga para dentro do teu casamento uma dose de emoção, uma dose de sentimento puro. Procura renovar o teu dia a dia, irmão, com palavras que eleve a autoestima do outro. Infelizmente, em alguns lares, irmão, nós vemos casais que eram tão apaixonados, deixaram de se amar por causa de uma aventura, de viver uma nova aventura. Foi lá beber água em outra bica, depois volta toda arrependida. A pessoa não é obrigada a ficar mais com a outra.
quebrou a fidelidade do casamento, você está livre, tá certo? E tem muitos casais, irmão, passa aí um período, o casamento começa a esfriar, o relacionamento, irmão, em todas as áreas fica fria, irmão, vai secando, é como uma fonte de água, vai secando aquela fonte de água de alegria. Então o lar deve ser um lar de paz, evitar as contendas, evitar as palavras duras, de baixo escalão. Tem esposa e esposa que se xinga, um xinga o outro, com a cara mais lavada, um xinga o outro, irmão. Fere, maltrata, assusta os filhos. Tem filhos pequenos que ficam traumatizados de ver o tratamento do pai com a mãe, da mãe com o pai. Quando não chega pelas vias de fato, um empurra o outro, um bate na cara do outro, irmão. Falta de equilíbrio emocional e respeito. Respeito. Hoje Deus está mandando, irmão, tocar a buzina aqui. E bem-aventurado é aquele que está aqui para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a esta igreja. Queridos, o adversário é isso. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio para te prejudicar, tanto na parte física, mas principalmente na parte emocional. Irmãos, em um lar onde não há respeito, onde o marido não respeita a esposa não respeita o marido, irmãos, ali o inimigo faz ninho sobre a cabeça, irmãos. E às vezes, irmão, parte para o lado do marido, ali em humilhar, em deixar para baixo, né, a autoestima, deixa a esposa de baixa estima, irmãos, o qual ela se sente ali um lixo perante o que o marido ali, né, acaba de cometer contra ela, irmãos. Então, respeito de ambas as partes, irmãos, respeito de ambas as partes. E é nisso que também se gera a depressão. Imagina uma pessoa em que só ouve da parte do seu marido, do seu companheiro, só palavras duras, palavras de humilhação, né, irmãos? Palavra ali para deixar a pessoa para baixo mesmo. Vamos prosseguir, queridos. Está muito bom, viu? Seja exemplo para o teu filho. Seja exemplo para a tua filha. Ensinando eles a viverem em paz, em amor, em justiça. Faça que a tua família resgate os verdadeiros valores em que o adversário tem corrompido aí dentro da tua casa. O adversário desgastou o teu casamento. Pela correria do dia a dia, você não está encontrando tempo para a tua própria família, para os teus filhos. Então hoje, irmão, quando terminarmos aqui o santo culto, se não der tempo hoje, pode ser amanhã, chama alguém dentro da tua casa para ter uma boa conversa. Amanhã é domingo, vai dar um passeio com a tua família. Ah, mas nós não tem dinheiro. Não precisa ter dinheiro, irmão, para ser feliz, não. Vai dar uma volta aí, vai ver a natureza, vai escutar o assobio de um pássaro, vai sentir o vento no seu cabelo, vai aí, ó, ver as árvores, que beleza, as plantas, a natureza tão bela que Deus deixou. Nem isso você está fazendo mais. Irmão, procure cultivar. E coisa mais indecente, os irmãos perdoam, mas eu vou falando aqui o que Deus está colocando no meu coração. É quando um casal é casado, irmão, o esposo anda 3, 4 passos na frente e a esposa vem para trás com a cabeça baixa. O homem não espera a esposa, não pega na mão da esposa, não dá um abraço nela, não deixa ela segurar no braço dele. Irmão, parece que ela virou um peso, parece que ela virou um fardo. Irmão, isso que Deus está mandando falar aqui, irmão, é para nós receber da parte de Deus. Não é filosofia humana, não. É o Espírito Santo tocando em mim e você e dizendo: acorda. Desperta, ainda tem tempo de eu recuperar a tua vida, de eu recuperar os valores que se perdeu. Irmão, quanto tempo que você não senta em família e ri? Quanto tempo? Quanto tempo que você não senta na mesa e dá umas gargalhadas com o teu filho e com a tua filha e com a tua esposa? Hoje, irmão, eu quero glorificar Deus até por esse momento maravilhoso. Eu sentei na mesa para ali fazer minha refeição na hora do almoço, após o culto Brasil exterior da sala, e meu filho já tinha chegado, e minha esposa, e só estava nós três ali almoçando, e nós entramos em alguns assuntos, irmão, mas nós rimos gostoso, o almoço ficou até mais saboroso,
Você está entendendo? Até o teu alimento que você está pondo na mesa, está sem sal, está sem açúcar, está sem sabor. Sabe o que é isso? Porque está faltando tempero na tua vida. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Está faltando tempero na tua vida. Não é a panela que está faltando tempero, não. É a tua vida que está faltando tempero. Destemperou tudo aí. Então, que jeito que você está aí nesse destempero? Você está de uma forma em que a tua casa está em ruína. Mas hoje, irmão, Deus está mandando tocar a trombeta aqui. E Deus quer mudar estas situações. E Deus, irmão, não está exigindo de você grandes coisas, não. São situações simples que vai trazer, irmão, um impacto muito grande na tua vida de transformação. Então você pode ter a certeza, o teu lar, o meu lar, é uma instituição divina, irmão, e nós não podemos dar lugar para as tensões, para as contendas, para as rinchas, para os gritos, para as ofensas, para os sentimentos de amargura, para espíritos de separação e até mesmo divórcio. Vamos clamar o sangue de Cristo Jesus, irmão. A família, ela tem sido alvo de Satanás, e o objetivo de Satanás é destruir a família. Então está entrando aí uma deteriorização dos valores tradicionais e incrementando no meio das famílias conflito. E tem um número crescente aí de separação, de divórcio, irmão, que está tendo até um alarme no meio da irmandade, de tanto irmão que está separando. É irmão, irmã, é irmão de ministério, é irmã que tem ministério, tem cargo, separando de esposa, irmão, por qualquer coisinha. Devemos proteger a nossa família, irmão, os nossos filhos, contra as artimanhas de Satanás. No decorrer da nossa vida, irmão, deste mundo que está perdido no maligno, que está destruindo totalmente os valores da família, devemos formar aqui, irmão, agora o senhor está dando esse conselho, uma comunidade baseada nos ensinamentos da palavra de Deus e da oração. Nós fomos afortunados, irmão, porque Deus, pela sua palavra, confirmou uma esposa para você, para mim, para você, irmã. Não jogue para fora aquilo que Deus preparou. Se está difícil aí, ore, porque pela palavra Deus cria caminho e transforma o homem, transforma a mulher também. Então, queridos, Deus nos está dando essa instrução sobre, irmão, a nossa vida familiar. E esses ensinamentos são claros, irmão, são preciosos, são perfeitos, mediante aquilo que o Espírito Santo, pela força de Deus, está dando do servo de Deus aqui, com muita humildade, o irmão Tomazelli está passando para vocês. Você quer mudar alguém aí na tua casa? Mude você primeiro. Procure melhorar, procure superar as tuas falhas, procure enxergar a tua família com bons olhos, irmão. Procure aperfeiçoar o teu dia a dia com palavras doces. Aquilo que você deseja que o teu esposo ou a tua esposa seja para você, seja você primeiro. Seja você primeiro. E a juventude que talvez esteja entre nós, escute essa. Irmão, irmã, moça, moço, mantenha a castidade. Não tenha vergonha de ser virgem. Porque, irmão, Deus te escolheu como princesa. Deus te escolheu como príncipe. Deus vai te dar uma moça e um moço que é preparação de Deus. Não dê o teu corpo para os abutres aí. Não dê o teu corpo para as aves de rapina, não. Não seja alguém que vai como uma vassourinha. Irmão, passa de mão em mão, não. Dê-se ao respeito. Se valorize. Seja uma pessoa íntegra na fé e na tua vida pessoal. Irmão, pode ter a certeza que se a família tiver respeito, os filhos serão respeitosos também. Os maridos vão ser mais amorosos, vão ser mais responsáveis. E o povo, irmão, que der ouvido a esses santos conselhos, pode ter certeza, o teu lar vai ser um lar saudável, aonde o amor, a paz, a ordem vai estar dentro da tua casa. Irmão, não seja carrasco da tua família, não seja endurecido, achando que pela dureza da tua boca ou do teu coração, das tuas atitudes, você vai conseguir alguma coisa. Você vai ter a desvantagem. Porque da vez você acolher, você vai afastar de ti a tua família. Vamos tornar a nossa família mais leve, irmão,
mais possível, mais acessível neste mundo de opressão. É importante que os pais, irmão, assumam essa responsabilidade de criar os filhos, encaminhando eles no Senhor, orando por eles, educando eles, não só por palavra, mas sendo exemplo de vida. Dedique tempo aos teus filhos. Deus, irmão, Ele quer que você seja o canal de bênção na vida da tua família. Ensine a palavra de Deus para o teu filho. Leve ele para experimentar o que é Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração dentro da tua casa, para que os teus filhos, irmão, se tornem, não filhos de crente, mas que eles se tornem filhos de Deus futuramente. O nosso lar, ele é uma escola, irmão, de formação, tanto para os pais como para os filhos. Deus usa a nossa convivência familiar, irmão, mais do que qualquer coisa, para transformar o nosso caráter. Já que, muitas das vezes, irmão, muitos não querem ser transformados, irmão, de alguma maneira, Deus manda lá uma provinha dentro da casa da pessoa, para que a pessoa se aperfeiçoe. Então, uma família abençoada, ela se torna uma potência nessa sociedade corrompida, irmão. Seja exemplo na tua rua, seja exemplo para os teus vizinhos, seja exemplo na escola, no teu trabalho, na igreja. A base para a extensão do reino de Deus depende do jeito que você está andando, irmão. Então, que você possa ser, irmão, uma extensão do reino de Deus. Através da tua família, a sociedade aí que está desestruturada pode estruturar mais harmoniosamente, irmão. Pode ver que você é um exemplo e você pode servir de exemplo para muitas pessoas que infelizmente perderam, irmão, o foco da vida. Queridos, a família nada mais é, mediante esse conselho que Deus está aqui nos orientando, o lugar aonde se deve se expressar e se desenvolver toda a plenitude de capacidade afetiva, psicológica, física e principalmente espiritual. Como família cristã, irmão, vamos compreender essas verdades e vamos começar a refletir sobre esses objetivos, levando nós à consciência de se corrigir em alguma coisa que precisa corrigir. E procure, irmão, corrigir enquanto tem tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tá entendendo, irmã? Tá entendendo, irmã? Olha, muitos casais e muitas famílias estão sofrendo de depressão. Sabe por quê, irmão? Porque esse mal aparece na hora do conflito e interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar. A pessoa perde a capacidade de trabalhar, irmão. Ela perde a capacidade de dormir, ela começa a ficar dependente de remédio, de tarja preta, de remédio de psiquiatra, que deixa ele sonolento o dia inteiro, ele daqui a um pouco está precisando afastar do serviço, ou ela afastar porque não dá conta mais de trabalhar. Irmão, a pessoa ela perde a vontade de estudar, ela perde a vontade de se alimentar, ela... Irmãos, nesse vídeo então, o servo de Deus aí fala que nos conselhos, né, para que sejamos exemplo em todo lugar, não é só dentro da igreja, na rua, no serviço, na padaria, no mercado, em qualquer lugar aonde a pessoa encontrar, saiba que ali tem um servo de Deus sincero e de boas obras. Vamos terminar esse áudio com um pedacinho para nós finalizar. Deus abençoe nosso irmão querido, irmão Tomazelli, que na salinha, né, do grupo, né, onde todos entraram para ouvir, irmãos, esses lindos conselhos, irmãos. Na salinha, até aqui, Deus nos ajudou. Deus abençoe também nossa querida irmã Conceição, que estava na salinha, que nos passou, né, esta parte gloriosa. Deixa aqui, queridos, seus comentários, o que vocês acharam sobre este áudio. Nós ficamos cortando em partes, porque é necessário editar esse áudio. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Ouça o restante. Perde a vontade, irmão, de aproveitar a vida naquilo que é belo que Deus fez. Tudo isso, irmão, é combinado por uma combinação de fatores
que pode ser genético, biológico, ambientais ou mesmo, irmão, problemas, irmão, que surgem através dos próprios sentimentos que estão machucados. Alguns tipos de depressão, irmão, tende a ocorrer nas famílias quando tem muita pressão, quando o ambiente é sufocado, aí as depressão aparece. Irmão, e a gravidade de uma depressão varia muito do indivíduo que está depressivo. Tem pessoa que vence a depressão fácil, mas tem pessoas, irmão, que tiram a sua própria vida porque não conseguem mais administrar ela. Irmão, então nós temos que entender que muitos lares estão destruídos por causa das nossas próprias atitudes. E a depressão é um transtorno mental, não é só espiritual. Tem gente que quer espiritualizar a depressão. É o diabo, é o demônio. Não é nada disso não, irmão. Depressão é doença. Tem CID. Sabe o que é CID? É código, irmão, que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. É um transtorno, irmão, psicológico. Afeta quase muito mais do que a metade da humanidade. A depressão é a principal causa hoje em dia de incapacidade. As pessoas estão deixando, irmão, de trabalhar e estão indo tudo para o INSS porque não conseguem mais, irmão, trabalhar. As mulheres, principalmente, são as mais afetadas. São as mais afetadas. Porque, irmão, elas ingerem, né, em si uma carga muito grande emocional. Os homens, muitas das vezes, não. Mas quando a depressão pega num homem, leva ele até o suicídio. Os homens se matam mais do que as mulheres quando está com depressão. Os irmãos querem ver uma coisa, irmão? Presta bem atenção. Pela Organização Mundial da Saúde, a cada 24 segundos no mundo, tem uma pessoa que está tirando a vida. Agora, nesse momento que nós estamos falando, alguém está se matando por causa da depressão. Queridos, nós precisamos mudar o nosso ambiente. Um episódio depressivo, irmão, ele pode ser categorizado tanto de leve, moderado, como grave. O leve pode ser que dê tempo de socorrer. O moderado já está meio enraizado. Mas o grave, irmão, para a pessoa sair dele, é só com a ajuda dos profissionais da saúde, que é psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, e com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Então, queridos, que nós possamos, diante desse santo conselho que Deus está dando aqui para nós, modificarmos a nossa maneira e a nossa conduta. Há muitas pessoas aqui hoje que têm sofrido, irmão, com um mal também, com a bipolaridade. Esse tipo de depressão consiste tipicamente, irmão, em alternar em episódios que a pessoa tem hora que está alegre, no mesmo momento ela está triste. No mesmo momento que ela quer fazer de tudo, ela não quer fazer mais nada. Esse é um transtorno de bipolaridade. Ele é muito grave, irmão. Porque ao mesmo momento que ela está alegre, ela está irritada. E este excesso, irmão, de carga que é jogada em cima da pessoa, se ela não tiver alguém do lado dela que entende ela pode fazer algum mal para ela ou para o outro. Então vamos tomar cuidado, irmão. Depressão não é brincadeira. E tem muitos lares que estão sendo destruídos por causa da depressão. Só que a depressão, ela se dá mediante as descargas emocionais que a pessoa vai levando ao longo da vida. Tem pessoas, irmão, que não conseguem mais sair de um remédio. Por quê? O ciclo ficou tão vicioso que ela levanta de manhã medicada e ela dorme medicada. E se ela parar de tomar o medicamento, ela pode explodir de uma hora para outra, contra fazer alguma coisa contra alguém ou contra ela própria. Irmão, uma virtude importante e indispensável para quem tem alguém depressivo na sua casa chama paciência. Sabia disso? É uma virtude, paciência, para você poder levar a pessoa ao tratamento desta enfermidade. Irmão, que você possa colocar no teu coração este conselho e possa começar a desenvolver na tua vida coisas positivas. Que você possa se sentir por este conselho acariciado pelas mãos de Deus e você possa dizer: eu vou buscar uma mudança em meu estilo de vida e na vida da minha família, e eu vou fazer com que a minha família seja uma família
abençoada pelo poder da palavra e também pelas minhas atitudes e também por tudo aquilo que eu pratico na presença de Deus. Irmãos, são os conselhos que Deus nos dá nesta noite. Deus por Cristo seja sempre louvado. Amém.